Hoje nós vamos estudar Gálatas capítulo 4, alguns versículos, até onde der. Gálatas capítulo 4, as situações nas quais o homem se encontra. As situações nas quais o homem se encontra. Qual a situação que as pessoas se encontram? Tanto o judeu quanto o gentil, o crente, o homem distante do Senhor. Qual a situação que ele se encontra? Primeiro, nós podemos dizer que ele se encontra numa situação de ignorância. Você não vai sair por aí chamando as pessoas de ignorante, mas pode saber que todas são, inclusive você. Nós somos ignorantes de muitos assuntos, mas principalmente os incrédulos, eles são ignorantes da filiação deles. Eles falam, todo mundo é filho de Deus, eles nem sabem quem é o pai deles. São ignorantes quanto aos rudimentos do mundo, ou seja, as coisas fundamentais deste mundo. Eles não sabem o estado espiritual deste mundo. Infelizmente, alguns frequentadores de igreja também não sabem. E eles são ignorantes quanto à lei de Deus, o que Deus exige do homem e qual a consequência de desobedecer à lei de Deus. Então, o homem, ele se encontra nessa situação de ignorância. Ele se encontra também numa situação dupla. Por um lado, ele é religioso, ritualista, mas ele é escravo dos ritos, os ritos sagrados. Então, ele está nessa situação de legalismo, de ritualismo. Mas ele também está numa outra situação, que é a situação de engano. Ao mesmo tempo que ele faz tudo para alcançar Deus e a santidade, e ele acha que está conseguindo, cada vez mais ele está se atolando num lamaçal. E ele está, portanto, enganado. Além dele ser ignorante das coisas de Deus, ele também está nessa situação dupla, de religioso e enlameado. Atolado numa lama, no lamaçal, como diz o Salmo 40. Foi de lá que nós viemos, não foi? Ele nos tirou de um tremedal de lama e nos colocou sobre a rocha. E o homem está numa situação de escolha, principalmente os judeus que vinham daquele ritualismo todo, e até hoje, né? Eles têm uma escolha a fazer. A escolha está entre Sara e Agar. Somente aqueles que leem a Bíblia, que conhecem um pouco da história, sabem do que o apóstolo Paulo estava falando. Então eles estão numa escolha. E você também. Você tem que escolher se é Sara ou se é Agar. E dessa maneira você pode viver uma vida cristã mais livre, mais solta, se você é de Sara. Agora, se você é de Agar, então você vive uma vida ainda de escravidão. Vamos ver, portanto, capítulo 4, a situação de ignorância que estão. Versículo 1. Digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere de escravo, posto que é ele Senhor de tudo. Aqui eu preciso relembrar o que a nossa sociedade entende por filho adotivo e o que os romanos entendiam de filho adotivo, filho de adoção. Meus pais tiveram esses filhos: Persídia, Persi, Priscila, Pércio e Persília. Pelo amor de Deus, que PPP. A família do P. A Persília é a mais velha. Mas é mulher. Persi seria o homem mais velho. Numa cultura judaica,
o Persi é o dono de tudo. A mais velha é a mulher, então está fora. Ele passa a ser o primogênito dos direitos que ele tem na cultura judaica. Então, as terras, meu pai não tinha nada disso. A máquina de costura. Pobre tem que pensar assim, né? O guarda-comida. Vocês são da época do guarda-comida? O tacho de toicinho. Ele seria o dono dessas coisas. Essa é a cultura judaica. Na cultura romana, o pai olha aquele monte de P e ele escolhe, quero escolher a Priscila. Ela vai ser a filha de adoção. Filha de adoção. Filho de adoção para os romanos, aqui é uma cultura romana, tá bom? Filho de adoção era, o pai olha para os filhos, ele escolhe quem ele quiser. Ele não está preso a quem é mais velho, quem é homem. Eu quero esse aqui vai ser o proprietário de tudo que eu tenho. Mas pai, cala a boca, é esse aqui. Eu escolhi esse. Então essa era a cultura romana. Cultura judaica, o mais velho dos homens. Cultura romana, quem ele quiser. Aquele quem ele quiser, ele é chamado de filho de adoção. Filho de adoção. O pai adotou aquele menino, aquele herdeiro, ele adotou como o filho que tem todos os direitos. Na cultura brasileira e muitas outras, filho de adoção, vocês já sabem o que é, né? Alguém que não é filho biológico e ele traz uma criança ou um adulto até, ele traz para dentro de casa e é o filho de adoção, é o filho adotivo. Então você precisa tirar essa ideia judaica, precisa tirar a ideia brasileira e ficar com a ideia romana. É isso que o apóstolo Paulo está falando. E o pai escolhe o filho que ele quiser e dá os direitos para aquele filho. Bom? Falei isso porque o texto ele vai tratar desse assunto. Então, o filho, mesmo esse filho de adoção que o pai escolheu, enquanto ele é menor de idade, ou seja, quando ele não tem ainda aqueles direitos, ele, um escravo, é a mesma coisa. Ele, um escravo, é a mesma coisa. O escravo não tem nada e aquele filho que não é escolhido, ou filho que ainda não chegou ao ponto do pai declarar, agora, oficialmente, você é o filho de adoção, então ele não tem nada. É igual a um escravo. Versículo 2, alguém pode ler? Mas está debaixo de tutores e curadores até ao tempo determinado para cuidar. Então aquele filho que um dia talvez será o herdeiro, ele está debaixo de tutores, curadores, ou seja, pessoas que o pai contrata, cuida desse moleque aí, cuida desse meu filho, porque eu tenho planos para ele, vai cuidando dele. O apóstolo Paulo ele quer dizer o seguinte, que quem vive debaixo da lei é como esse filho. Ele não é nada, ele não tem nada, ele não tem ainda direitos, mas ele está lá debaixo da lei de Moisés, achando que vai ser aceito por Deus simplesmente porque ele é um filho de Abraão, mas não tem direito nenhum. Um judeu hoje que morrer sem estar dentro dessa filiação como filho de Deus, ele morre e está perdido e direito nenhum de céu. Um frequentador de igreja que está frequentando a igreja, cantando os hinos de louvores a Deus, orando, ouvindo a mensagem, pregando a mensagem, se ele ainda não é um filho de Deus, ele não tem direito a nada, só ao inferno. Um filho de crente
criado muito bem pelos pais, vindo à escola dominical, sendo muito bem educado, não fala palavrão, não briga com os amiguinhos, não rouba, não mente, não cola na escola, tem uma vida íntegra, perfeita na sociedade. Se ele não é filho de Deus, ele não tem direito nenhum do céu. É muito importante nós entendermos isso. Assim como o judeu não tinha direito algum de filiação com Deus, se não aceitasse o caminho que Deus colocou, assim também hoje, qualquer pessoa que está perto dos crentes, mas não é um filho de Deus, ele não tem direito nenhum. Versículo 3, alguém pode ler? O mesmo acontecia conosco. Éramos como crianças, éramos escravos dos princípios básicos deste mundo. Então nós estávamos numa situação de ignorância. Nós éramos filhos, sabe-se lá de quem? Porque de Deus nós não éramos. Jesus falou o que é. Jesus falou. Vamos revelar, seu Dionísio? Mas é pesado, hein? É pesado, mas foi ele que disse. O que ele falou? Filhos do diabo. Filhos do diabo. Então, aquele moleque ruim de bola, né? O pastor Rubens estava lá, ruim de bola, magrelo. Quero jogar. E ninguém deixava ele jogar. Daí alguém falava assim, como é que ele falava, pastor? Não lembra? Eu vou lembrar, senhor. Ele também é filho de Deus. Lembra agora? Ele também é filho de Deus. Porque nós crescemos com a ideia de que todo mundo é filho de Deus. Aí vem Jesus e fala isso aí que o seu Dionísio disse. São filhos do diabo, sem direito algum. Pastor Rubens deve ser bom de bola, é goleiro, viu? Nossa, acertou, era ruim. Era ruim? Se é goleiro não era bom. É filho de Deus. Moleque, vai pro gol. Nós estávamos na ignorância, sem saber quem era nosso pai. Não conhecíamos o rudimento do mundo, porque nós sabemos hoje. O mundo jaz, está deitadinho, aonde? Ali. Ignorantes quanto ao mundo, ignorantes quanto ao Deus deste mundo, portanto, uma vida perdida. Um filho, um escravo, mesma coisa. Você só está comendo aí, mas escravo também está comendo. No final das contas, você não é nada. Se o seu pai não der para você os pertences dele, os bens dele, você vai ter que sair pelo mundo com uma trouxinha nas costas aí e ver como é que você ganha a vida. Era assim. E também nós saímos com a nossa trouxinha no mundo, né? Procuramos aqui, procuramos ali. Onde que nós encontraríamos alguma paz de espírito, alguma esperança? Alguns foram para a idolatria, outros foram para as farras, outros foram para a ciência cristã. Me veio à cabeça agora, lembra, Joãozinho, da ciência cristã? Helena Blavatsky, uma mulher maluca, ensinando todo mundo aí que você pode encontrar Deus dentro de você. Ciência cristã, não é ciência nem é cristã, não é nada aquilo lá. Mas muitas outras vertentes filosóficas, místicas, as pessoas tentaram de tudo, mas elas estavam debaixo da ignorância, procurando um pai, procurando um lugar à sombra espiritual. Nada encontravam. Versículo 4. Mas quando chegou o tempo certo, Deus enviou o seu próprio Filho, que veio como filho de mãe humana e viveu debaixo da lei. Veio o tempo, chegou o tempo certo, para os judeus, para nós, quando Deus mandou o Filho dele, nós estamos falando de filiação, né? Ele mandou o Filho dele do céu para vir ao mundo. Aí ele fala, nascido de mulher.
Interessante, não precisa falar que alguém é nascido de mulher, porque não tem outra maneira de vir ao mundo se não for nascido de mulher. Mas no caso de Jesus tinha que explicar. Porque ele é Deus. Como é que o Deus vai vir aqui até esse mundo? Aí o texto nos fala, nascido de mulher. Deus fez com que o filho dele se assemelhasse a nós, conforme diz Romanos 8, os primeiros 4 versículos. Ele teve que se parecer conosco. Se você olhasse Jesus e olhasse Pilatos, você não vê diferença na questão humana, né? Você olhava Jesus, ele é um pecador como todo mundo, como é que você vai descobrir que ele não é um pecador? Então ele veio, conforme diz em Romanos 8, em semelhança de pecado. Se ele ia assumir o seu lugar como pecador, ele tinha que se parecer com um pecador. No entanto, ele não era pecador. E ele assumiu as nossas culpas. E Deus enviou então na plenitude do tempo. É o tempo certo. Ele mandou Jesus Cristo. E ele nasceu debaixo da lei. Porque todo mundo estava debaixo da lei, debaixo do pecado. A lei promete te dar vida. Mas ela não fala como você vai conseguir vida. Bom, ela fala, mas é impossível. Ela fala, me obedeça que eu te dou vida. E quem que consegue obedecer à lei? Nós estávamos sem pai, nós estávamos num mundo enganoso e nós estávamos debaixo de uma lei cruel. Ou seja, nós estávamos numa ignorância só. Era a situação, eu sou filho daquele homem muito rico, mas ele não me escolheu como filho adotivo. Então você não é nada. Você não é nada. Uma vez que ele morrer, vai tudo para o escolhido da família. Vontade de matar, né? Que acho que alguns tinham. Matar o tal do escolhido. Mas não adiantava. Porque se o pai escolheu aquele, é aquele. Então não adianta alguém espernear, eu vou para o céu. Não adianta alguém falar, eu vou fazer tudo para impressionar o Pai Celestial. Não adianta. Se você não for um filho de Deus com todos os direitos, você não tem absolutamente nada. Meus irmãos, essa mensagem é muito importante. Numa época de inclusão, nós não estamos numa época de inclusão, você precisa pregar a exclusão. Como não? Todo mundo tem que aceitar tudo. Então a Aline mencionou sobre esse índio excluído, né? E os índios não têm dó não, dependendo da cultura, não tem dó não. Enterram vivo, matam, é um excluído. Numa época em que nós estamos pregando a inclusão de todos, a generalização de sexo, nós não estamos pregando isso, tá? Mas alguns estão. É a ascensão das minorias, né? Que eles falam. Isso, das minorias. Então você tem que agrupar todo mundo. Nós estamos pregando a exclusão. Vocês ainda vão ficar com essa mensagem até quando? É a mensagem que nós temos. Ele dá a vida eterna para aquele que crê em Cristo. E quem não crê está banido da face de Deus. Exclusão. Então essa é a mensagem que o apóstolo Paulo está dizendo. Ou você é filho de Deus ou você não é nada. Você não tem nada. E nós estávamos assim. Sem essa filiação com Deus. Presos aos rudimentos do mundo. Quais são os rudimentos do mundo? Não precisa nem falar, você vive nesse mundo. Mentira, engano, prostituição, violência, rebeldia, feitiçaria. Tem uma lista aí. Esses são os rudimentos do mundo. É aí que nós estamos. Debaixo da lei,
entre ser filho do diabo, estar nesse mundo, restava para nós agarrarmos na lei. Aí você agarra na lei, a lei fala, cai fora. Tem que ser santo para chegar perto de mim. Aí nós somos um excluído total. Não tem para onde nós buscarmos auxílio. Mas, vindo à plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho. Que bênção, né, irmãos? Agora nós temos a quem recorrer. A filiação não dá, porque é o diabo, filiação desse mundo. Ao mundo não dá, porque o mundo não tem o que oferecer para nós de salvação. A lei é cruel e nos mata. Sobrou Jesus. Um excluído também, hein? Nesse mundo. Sobrou Jesus. O que ele veio fazer? Versículo 5. Para resgatar o que estava sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Aleluia! Eu não era o escolhido, mas agora o Senhor Jesus veio me resgatar. E Ele passou por cima desse princípio romano, onde escolhia só um, e quem quisesse. Agora, em Cristo, todos são escolhidos, em Cristo. Agora você imagina que bonito, né? O pai tem 10 filhos e adotou um, é o filho de adoção. Imagine então que esse filho de adoção, o pai morrendo, ele fala assim, olha, eu tenho o direito de tudo, mas sabe uma coisa, eu amo vocês, venham aqui na minha cola, e agora em mim todos vocês têm todos os direitos. Oh, glória! Glória, mas vai achar um irmão desse. Vai achar um irmão desse aí. O nosso irmão mais velho, Jesus. Ele podia virar para nós e falar, eu sou dono de tudo. Boa sorte aí, com a sua trouxinha, anda pelo mundo e tenta achar alguma paz. Não, Jesus falou, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Eu sou filho de adoção, eu sou filho de Deus, mas eu quero fazer todos vocês meus irmãos mais novos, e eu vou cuidar de vocês agora. É isso que Jesus fez. Maravilhoso, né? Versículo 6. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho ao coração de vocês. E ele clama, Abba, Pai. Que bênção! Agora nós somos filhos, não estamos devendo para ninguém. Eu não devo para o diabo, que era o meu pai. Eu não devo para o mundo, que era o meu ambiente. Eu não devo nada mais para a lei, que era o meu algoz. Sabe o que é algoz? Aquele, vamos colocar como um carcereiro também, que ia maltratar, que ia cobrar, que não ia nos dar absolutamente nada de bom, só castigo. Essa foi a lei. Então eu não sou do diabo, eu não sou do mundo e não sou da lei. Eu sou filho de Deus e falo Abba, que quer dizer pai, papai, painho, né? Do modo mais carinhoso que alguém tenha para chamar o pai. É isso que Deus nos fez. Meus irmãos, olha que blasfêmia para o judeu, né? Você e o Filho de Deus não tem diferença nenhuma. 3 vezes ouviu-se do céu uma voz: este é meu Filho amado, em quem tenho prazer. Agora você pode ouvir essa voz: este é meu Filho amado, esta é a minha filha amada. Entre você e Jesus não tem diferença nenhuma mais. Isso seria uma blasfêmia, né? Mas não é. Ele é o nosso irmão mais velho. Nele nós temos tudo que ele tem também.
não somos mais escravos, não dependemos de ser o mais velho, o mais novo, não dependemos de um pai arbitrário que vai escolher este ou aquele, nada disso. Eu e Jesus, mesma coisa. Essa é a segurança da salvação. Porque o Senhor Jesus, ao subir, o irmão leu o texto de Atos 1:7, ao subir, ele se colocou nos lugares celestiais, à direita do Pai. E nós, estando em Cristo, nós fomos crucificados com Cristo, sepultados com Cristo, ressuscitados com Cristo e levados até a altura com Cristo, e estamos ao lado direito do Pai. Você não está vendo isso, mas isso é verdade. É a nossa posição em Cristo Jesus. Tudo que Ele é, nós somos. Tudo que Ele tem, nós somos. Sabe quando você perderia a sua salvação? Nunca. Por quê? Só se o Pai resolver mandar o Filho amado Jesus Cristo embora do céu e expulsá-lo, como Ele fez com Lúcifer. Se Ele fizer isso, vai junto quem está com Ele. Nós. Por isso Jesus tem que ser Deus. Por isso Jesus tem que ser Deus. A Bíblia não fala que Deus vai expulsar Jesus do céu. A Bíblia fala diferente. Ela fala em Hebreus 7:25, que Ele vive para sempre para interceder por nós. Ele está orando por nós. Se você pensar assim, ninguém ora por mim, Jesus está orando por você sempre. Às vezes você não está orando para Ele, mas Ele está orando por você. Esse é o nosso mestre querido Jesus. O que nós fizemos para merecer isso? Não fizemos absolutamente nada. Somos amados do Pai em Cristo Jesus. Não somos mais escravos. Vocês lembram que Jesus, no capítulo 15 de João, ele fala: já não vos chamo servos ou escravo, porque o servo não sabe o que o seu Senhor faz, mas tenho-vos chamado amigos, para onde eu estiver, estejais vós também. Então Ele é o nosso amigo, é aquele que nós podemos confiar plenamente. Então essa era a situação que nós estávamos, que o homem se encontra, o pecador se encontra hoje, em ignorância. Não sabe quem é o seu pai, de verdade ele não sabe. Ele não sabe quais são os rudimentos, os fundamentos do mundo, que vão acabar com ele. E ele não sabe também que ele não pode satisfazer a lei plenamente. É impossível ele fazer isso. Então essa é a situação dele. Mas ele também está numa situação dupla. Não sabendo quem é seu pai, não sabendo o que é o mundo e não sabendo como agradar a lei, ele começa a fazer uma justiça própria. E ele faz isso através da religiosidade. Ele aceita inclusive muitas crenças. Por isso que quando você entrega um folheto para alguém, para muitas pessoas, ele não rejeita. Posso falar de Jesus para você? Pode sim, ele não rejeita. E, como eu já ouvi, talvez você já ouviu, ele até vai falar: é sempre bom receber mais um pouco. Por quê? Vocês lembram Jesus Plus? Jesus mais? Jesus mais alguma coisa? Então, quanto mais eu tiver, melhor. Você não quer ir na minha igreja? Quero sim. É sempre bom ouvir mais. Então, ele não está disposto a jogar fora os rudimentos do mundo e ficar só com Jesus. Ele acha que Jesus é um pouco mais. Como o Marcelinho Carioca, que arrumava a bola com todo carinho, pedia para Jesus, para ele colocar a bola na gaveta lá. E ele conseguia. Magistral, como ele batia uma falta, depois ele não esquecia de agradecer.
É o atacante que vai bater o pênalti e confia em Deus para fazer o gol. E o goleiro, que tem o mesmo Deus, confia em Deus que vai agarrar. E assim são as pessoas. É bom ter um pouquinho de sorte a mais, né? E esse Deus é uma sorte a mais. Uma vez alguém ia casar seu filho, a sua filha, não importa, ao ar livre. Eu, para estragar a festa, falo, olha, pode ser que vai chover, hein? Fala isso não, vamos orar para não chover. Aí eu, para mexer mais ainda, falei, mas aquele lavrador lá também está orando para chover. Então nós estamos numa guerra dos deuses. Uma guerra dos deuses. Um quer uma coisa, outro quer outra, mas todo mundo quer o Deus seu. Por isso que o Peter Gabriel, do grupo Gênesis, que quase ninguém conhece aqui, né? Ele fez uma música de um álbum chamado Gênesis. Ele começa assim: criou, pois, o homem a Deus segundo a sua própria imagem e semelhança. Porque é isso que as pessoas fazem. Elas criam um Deus conforme a imagem delas. Elas não querem saber de um Deus que cria o homem segundo a imagem dele. Cada um faz o seu Deus conforme quer. Mas o Senhor está nos dizendo que se não for por Jesus, você não tem absolutamente nada. Você não tem filiação, você não tem salvação. O único caminho é em Cristo Jesus. Veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Mas quanto aos que creram, né? Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. E é isso, então, hoje nós aprendemos que nós somos filhos de Deus por causa do nosso irmão mais velho, Jesus Cristo. Que Ele compartilhou conosco a sua herança. Nós somos co-herdeiros. Não espere que isso aconteceria com os irmãos romanos. Não, eu sou escolhido, eu tenho direito. Não espere que isso aconteceria com os filhos dos judeus. Inclusive tinha um que ganhou uma capa colorida, você sabe o que deu, né? Só do pai dar uma capa colorida, ele caiu dentro de um buraco, né? Ou foi caído dentro do buraco, né? Mas Deus virou tudo aquilo. Então, meus irmãos, que Deus os abençoe muito nessa filiação, porque o Senhor Jesus não foi egoísta. Ele veio da sua glória para dividir conosco essa bênção, essa herança. Nós estávamos em situação de ignorância, de filiação dos rudimentos do mundo e da lei. Mas agora nós somos bem esclarecidos por estarmos em Cristo Jesus. Vamos orar? Santo Deus, agradecemos porque somos os teus filhos, por causa do teu Filho amado Jesus Cristo. Obrigado por esse estudo, obrigado pelo estudo que as crianças juniores estão tendo. Agradecemos também pelos missionários Mateus e Aline e a luta deles para retornarem. Pedimos que seja revogado essa proibição deles estarem ali. Pedimos também por esse índio, irmão em Cristo amado. Pedimos ao Pai que o Senhor alivie nesse momento as dores dele. Ajuda, Senhor, a ele ter uma qualidade de vida para continuar ajudando na tua obra. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém.